A gente faz agora um alerta para a saúde alimentar da sua família. Muitos produtos anunciados como integrais, na verdade, são integrais apenas no nome. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor, com 14 biscoitos vendidos no Brasil como integrais, demonstrou que apenas 3 continham de fato farinha de trigo ou cereal integral como principal ingrediente. A Anvisa está de olho e vai regular esse mercado. A partir de agora, será necessário seguir um mínimo de critérios para que um produto seja declarado integral. Mas se a gente pode aprender a diferenciar o integral do convencional, melhor, né? Por isso nós convidamos a nutricionista Laisa Darius, que vai nos ajudar. Bom dia! Bom dia. Tudo bem, Laisa? Tudo jóia. Você? É possível a gente saber a diferença olhando, por exemplo, para o produto ou para a embalagem? Olhando para o produto em si, não tem como você visualizar se ele é integral ou não. Mas olhando o ingrediente, olhando a rotulagem, você consegue perceber facilmente se ele é ou não integral. Vamos ser bem didáticos. O que é um produto integral? Um produto integral é que ele tenha na sua maior composição elementos integrais, farinhas integrais, né? Então a farinha integral, ou uma aveia, ou um centeio, que são farinhas que têm mais fibra. Então, o produto, para ele ser considerado integral, ele tem que ter na sua maior parte dos seus ingredientes a opção integral, né? E tem um mínimo, assim, exigido para ser integral, de farinha de trigo, por exemplo? Mais que a metade. Então, mais da metade do produto, ele tem que ser de farinha integral. Para ele já viu essa pesquisa aí, de 14, apenas 3, na verdade, eram. Outros tinham muito pouco na sua formulação, é isso? Isso, muito pouco. Então, quando você vai olhar a rotulagem, às vezes ele é um dos últimos ingredientes. Então, já caracteriza que ele tem a menor quantidade naquele produto. Então, ele não é integral com certeza. E o integral é sempre mais saudável ou não? O integral, se ele tiver, né, agregado a outros ingredientes saudáveis, sim, ele vai ser saudável. Não, mas se ele for acrescido com outras substâncias, né, muito açúcar, muito corante, muito acidulante, né, muitos aditivos, por ele ser integral, ele vai ser menos pior do que um outro, né? Mas mesmo assim, ele também vai causar algum tipo de malefício. A gente trouxe alguns produtos para demonstrar, vamos dar uma olhada? Para você me explicar melhor aqui na nossa mesa? Olha só, a gente tem aqui o pão integral, né? Alguns biscoitos, barras de cereais, biscoitos salgados e doces também. Quando a gente olha assim, pela cor, a gente acha que é tudo integral. Verdade. A cor acaba deixando a gente um pouco confuso, né? Tem gente que já escolhe justamente pela cor. Aquele pão que é mais moreninho, mais escurinho, a pessoa já fala, esse aqui é integral, vou levar, né? Ou mesmo olhando a embalagem, já se condiciona que ele é realmente integral. Só que na realidade não é. Um produto que as pessoas consomem muito achando que é integral são as barrinhas de cereais, né? Pelo próprio nome, barrinhas de cereais, a pessoa já acha que está consumindo um produto integral. Só que na maioria das barrinhas de cereais, elas, na verdade, elas começam com xarope de glicose ou, né, sacarose. E tudo isso quer dizer que é um carboidrato refinado, né? Que é o próprio açúcar em si. Então, a barrinha de cereal, ela contém, em seu primeiro ingrediente, mais açúcar do que o próprio cereal em si. Então, não é uma opção para quem está querendo fazer dieta ou olha mesmo só, que denúncia grave isso. E é muito não adianta comum você ficar comendo um monte de barrinha de cereal, substituindo alguns alimentos que são, de repente, mais saudáveis até. Exatamente. Achando que você vai emagrecer, né? Achando que você está fazendo um grande benefício, né? Então, as barrinhas de cereais, elas realmente são como um doce, né? Então, às vezes você faz aquelas, nossa, não vou comer um chocolate meio amargo, vou comer uma barrinha de cereal, achando que está fazendo uma ótima escolha. Na realidade, não. Não tá. O chocolate às vezes é melhor. Eu vou ficar com chocolate, então. Mas como é que a gente olha aqui na embalagem, por exemplo, o que diz que é integral ou não? Olha, aqui para você ver, né, o que seria integral, seriam mesmo os cereais. Aí, flocos de aveia, né, que seria a aveia, ela é integral, né? Algumas oleaginosas também, que elas também contêm um pouco de fibra, porque aí são cereais, né? Que deveria, no caso, vir em primeiro lugar. E aí o açúcar ou adoçante ser um dos últimos ingredientes, né? Ou o mel também, que é bom para adoçar. Em primeiro sempre vem o que tem mais quantidade, exatamente, na lista ali, naquela tabela. Isso. Né? Na então, lista de ingredientes, o
o que tem maior quantidade ele deve vir primeiro. Então você tem que olhar o que vem primeiro. Isso, tá. Igual o biscoitinho. O biscoitinho aqui no caso ele vem falando que ele é farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha é a nossa farinha comum, que a gente compra para fazer bolo, né? Não é aquela farinha integral. Então aquela farinha que realmente a gente compra para estar fazendo a preparação em casa é a que foi utilizada em maior quantidade. Aí depois foi utilizado outras farinhas, acaba até falando que usa farinha integral, mas já nos últimos ingredientes. Então, ou seja, não tem mais da metade dos ingredientes de integral de jeito nenhum. E o pão? O pão também é uma dúvida muito comum, né? E a maioria dos pães, acontece a mesma coisa que os biscoitos, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Nesse caso desse pão em específico, ele já vem da forma certa, farinha de trigo integral, né? Depois acrescida com a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso mostra que esse pão ele já tem maior quantidade de farinha integral comparado com as outras farinhas. Então esse aqui já tem mais probabilidade dele ser realmente um pão integral, verdadeiro. Interessante. Né? Agora o arroz, por exemplo, não precisa ter dúvida. Arroz é integral. Quando você se for escolhe. Integral, sim. Não tem tanta dúvida. Agora, né? por exemplo, a gente fala de leite. Leite já é um pouco diferente. Leite integral de leite desnatado. Isso. O leite integral, integral, na verdade, ele vem da palavra que ele não foi tão processado, né? Então, o leite integral é aquele leite que tem mais gordura, né? Ele teve menos processamento comparado com o leite desnatado. Então, para aquelas pessoas que têm algum tipo de problema, que não podem estar consumindo tanta gordura, aí já não é tão interessante o leite integral. Melhor o leite desnatado. Até para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer, enfim. Então, tem algumas pessoas que têm uma restrição maior à gordura. Então, aí, nesse caso, o integral não é legal, né? Porque ele já vai ter mais gordura. Então, o integral é sempre lembrando que é aquele alimento que ele não foi tão processado, né? Ele não teve tanto refinamento. Ele está integral, ele está na íntegra, né? Quando a gente fala de pães e biscoitos, é mais saudável normalmente. É mais saudável porque ele não, com esse não processamento, ele não perdeu tanta fibra, né? Ele ainda tem mais fibra. E ajuda melhor o organismo. Isso, melhora o intestino, né? Então, ele tem uma série de benefícios. E os biscoitos, como, né, já havia falado anteriormente na reportagem, realmente são os que mais falam que são integrais e os que não são realmente. Então, muito biscoitinho comum, que tem o apelativo fit, né? Eles não são integrais. Então tem que ficar de olho, viu, gente? É bom, né, a gente ficar sempre ligado, porque a gente pode acabar engordando em vez de emagrecer ou comendo algo que não é tão saudável como a gente esperava, né? Muitas pessoas vão começar a dieta e às vezes elas acabam deixando de escolher outros produtos para escolher esses produtos, achando que realmente está fazendo algum benefício, né? Trazendo algum benefício para casa e realmente está levando o gato por lebre. Tá certo. Obrigada, Laísa, mais uma vez aqui no Fala Amanhã, viu? Isso.